Olá, olá, pessoal! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres que Transformam o Mundo. Aqui a gente escuta histórias, a gente se inspira, a gente, enfim, aprende um pouco sobre a vida de especialistas, de pessoas que passam por essa mesa e que o objetivo aqui é tocar corações, é conectar, é criar uma rede de profissionais que trazem esse lugar da inspiração. Seja muito bem-vinda! Hoje eu tenho aqui uma convidada, a Natália Magalhães. A Natália, gente, ela é psicóloga, ela é logoterapeuta, ela gosta de filosofia, pesquisar a existência, e ela é aluna do IPCAC também, na especialização de comportamento e transtornos alimentares, e ela também está na minha mentoria. Então, a Natália é de casa. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, Pri, é um prazer estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda a essa mesa. Nath, quando você fala, né, um pouquinho da tua história, a gente estava aqui conversando, né, como é que você quer que eu te apresente e tal, tu falou muito da coisa da existência, desse autoconhecimento, né, desse lugar, assim, que até a filosofia entra, né, na tua visão de mundo. Me conta um pouquinho, até antes de você entrar na parte de questões alimentares, que você é aluna, mas de onde que veio esse lugar, né, na tua história, de estudar essa existência humana, esse autoconhecimento? Conta um pouquinho para as pessoas até conhecerem a tua jornada um pouco, você já fez um monte de coisa, né? Sim, fiz. É que interessante até te ouvir falar assim, né, disso da existência humana, porque somos seres integrais, né? E nossas várias personas, elas se misturam, né? Então, eu falar da minha jornada dentro da psicologia ou até chegar, né, nos transtornos alimentares, vem muito de acordo com a minha jornada pessoal, né? Com a minha jornada como Sim. mãe também, na verdade. Aham. Então, as coisas se juntam um pouco. É, assim, essa questão filosófica, assim, eu sempre gostei, né, de estudar sobre, desde menina mesmo, desde adolescente, eu adorava aula de filosofia. Você gostava? Gostava. E aí, quando eu era, assim, no auge da minha adolescência, eu fui ler um livro uma vez, que estava lá na biblioteca do meu pai, que chamava Sede de Sentido. Sede de sentido. Que era do Viktor Frankl, que é o fundador Sim, da da logoterapia. logoterapia. E eu brinco dizendo que começou aí já, né? Que Você tinha quantos anos, né? né? Uns 14, 15 anos 14, nessa época. 15. Desse livro foi bem isso, assim, bem Olha. no início ali, né? No auge ali, então eu sempre tive muita curiosidade, né? Sobre isso. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Tanto é que eu brinco, falando que às vezes eu tenho que tomar cuidado, senão eu estudo pelo simples prazer de adquirir conhecimento, sabe? De ter que dar uma Ainda focada. bem que o conhecimento não ocupa espaço, Isso, né? exato. E aí é isso, assim, é uma coisa que veio muito, eu acho que muito da formação também, né, da minha família, das conversas com meus pais, enfim, sempre teve isso muito presente em casa, assim, essa questão existencial, né, de sentido de vida, de autoconhecimento, assim, né, de autoconexão, de olhar para si, de entender como funciona. E quando eu saí da escola, eu cheguei a prestar psicologia, eu entrei na faculdade de psicologia lá com os Conta essa 18 história. anos. Você entrou na Eu faculdade de entrei na psicologia. faculdade de psicologia com 18 anos. E aí, mas estava ali também, né? Naquela loucura, 18 anos, tal, não sei o quê. E eu não tive estrutura emocional para lidar com a faculdade de psicologia, né? Porque fez um boom, assim, na cabeça, né? Expande nosso olhar. E aí, eu decidi largar a faculdade. Olha. E aí, como eu sempre fui das artes também, né? Eu tenho habilidade artística, né? Lá em casa também, é uma coisa meio de família. E aí eu fui fazer teatro, porque eu já fazia teatro amador, e aí eu falei, não, eu vou ser atriz. E aí resolvi. Você teve uma fase que tu queria ser atriz. Sim. Isso. E aí eu fui, me formei como atriz. Aí nesse meio tempo, na época do teatro, né, minha professora de voz começou a falar da minha voz, não sei o que, aí eu fui, me formei como radialista, como locutora. Aí depois eu, né, comecei a juntar os dois. Então eu fazia muito mestre de cerimônias, né? Eu juntava ali meu lado atriz, meu lado locutor. Olha que E aí legal. eu acabei caindo muito em eventos. Me formei como organizadora e gestora de eventos, só que a psicologia ficava ali no fundo ainda, sabe? Eu ainda queria aquela coisa da psicologia, de não, né, da curiosidade que eu tinha de entender melhor como o ser humano funcionava, como, né, os comportamentos, de lidar com as emoções. E aí eu resolvi voltar para a psicologia, isso 8 anos depois. 8 anos depois que você ficou nesse Sim. mundo
das artes, das assim, artes, da locução, locução, eventos eventos também. também. Aham. E aí, 8 anos depois, eu resolvi voltar para psicologia. Tá. E aí eu voltei desde o início, né? Não valia a pena pegar o ano que eu tinha feito lá atrás. E aí foi incrível, assim, porque né, na minha experiência, eu ter voltado para a psicologia um pouco mais madura, eu acabei aproveitando a faculdade de uma forma totalmente diferente, né? E Tá. até o comprometimento, né, de me aprofundar mais nos estudos, de já começar a fazer curso extracurricular desde cara. Só que aí teve um acontecimento aí, porque na época eu estava noiva, tal, não sei o quê, e aí no segundo semestre da faculdade eu engravidei. No segundo semestre da faculdade de Isso. psicologia, pela segunda vez. Eu engravidei. Tá. E aí ficou aquele negócio, não, tranca, não sei o que. Eu falei, eu não tranco por nada no mundo. Eu falei, nem que eu tenha que dar a luz dentro da faculdade, eu vou continuar com isso. Eu não vou embora. E de fato assim fiz, né? Porque foi... Deu a luz na faculdade. Praticamente, juro, praticamente isso. Porque eu cheguei, né, na época, quando eu fiz, ainda tinha aula de laboratório, né, em TCC, de condicionamento comportamental, tal. E eu fui até dispensada dessa aula para não ter contato com os bichinhos na época, tal, por causa da gravidez, de insalubridade, mas assim, mas fiz a faculdade, consegui terminar. Meu filho chegou aí na faculdade comigo, né, depois que ele nasceu, às vezes ia, amamentava, sabe, tinha que sair um pouquinho para amamentar e voltar, enfim, aquela coisa louca, mas super fluiu, me formei, estagiei, né, enquanto eu estava na faculdade, eu fiz estágios, tal, e quando eu me formei, né, no final do ano, e o meu primeiro paciente em clínica foi numa segunda-feira de carnaval do ano seguinte. Tipo, eu me formei em 2013, em 2014 eu já estava atendendo na clínica. E desde então eu estou na clínica, porque até um pouco antes eu cheguei a assumir o plantão psicológico da faculdade também. Tá. Então, né, eu já vinha com uma experiência clínica e sempre com respaldo por trás, né, de profissionais que já estavam na área há mais tempo, fazendo supervisão, sim, contato com muitos professores e tal. E aí eu comecei o meu processo, né, dentro da psicologia clínica. Fui fazendo especializações, né, eu sou especialista também em arte-terapia, que foi a minha primeira especialização. E aí fiz em filosofia, enfim. E em um dado momento, né, do meu percurso aí, né, eu acabei me separando, fui morar sozinha com meu filho e tal, e aí eu entrei muito naquela coisa de profissional e mãe, né, só em duas pessoas ali muito presentes. Tinha a Natália profissional e a Natália mãe. Isso. E nesse caminho, em um determinado momento, meu filho teve uma questão intestinal, assim, uma questão gastro, e eu, né, tentando entender o que está acontecendo, leva em um médico, leva em outro, e nada resolve, não sabe o que é. Aí eu comecei a ter uma desconfiança ali que tinha talvez uma questão emocional por trás. E na época ele ia na terapia, inclusive, né? Conversei com o psicólogo dele e tal. Fiquei meio assim. Levei ele numa médica, inclusive numa médica... integrativa. Isso, integrativa, lembrei da Maísa, numa médica integrativa, e ela trouxe, né, um universo assim lindo de olhar, né, pro paciente, e fez até um tratamento lá meio diferenciado com ele e tal. O fato é que começou a resolver a situação. Tá. E quando aconteceu isso, eu falei, gente, me deu uma luz, assim, que eu falei, nossa, eu acho que eu preciso olhar aqui para as questões alimentares da minha casa, né? Eu falei, porque se eu não mudar a minha alimentação, eu não vou conseguir mudar a alimentação dele. Sim. Né? E tinha ali, né, ligação com a maneira de comer, enfim. E aí, na época, eu fui procurar um tratamento psicológico com enfoque alimentar. Olha que legal. E fui parar, né, num espaço terapêutico que tinha esse tipo de tratamento, que tinha ali um acompanhamento com psicólogo e com nutricionista semanalmente. E naquele momento foi um mergulho, assim, né, em mim. Né? Teve uma... externo, né? Eu perdi 30 quilos na época,
Mas eu acho que a transformação interna foi muito maior. Foi muito maior. E aí que começa o meu encontro com os comportamentos e transtornos alimentares, porque né, tinham grupos ali, né, terapêuticos, e que eu estava ali como pessoa, mas meu olhinho ali de psicóloga estava ali não presente. Tem como desligar. Exato. Então tinha muita gente ali que tinha compulsão alimentar, né, tinham pessoas que já tinham feito bariátrica e estavam com reganho de peso. E aí eu comecei a olhar e falei, nossa, que universo interessante, né, de se olhar. Começou a se interessar Sim, ali. comecei a me interessar. Era algo que já estava presente na minha vida, porque eu sempre tive questão com efeito sanfona, né? Emagrece, engorda, emagrece. Você tinha efeito sanfona? Tinha. E aí, nessa época, eu comecei a achar interessante ali, né, me despertar esse olhar. E aí chegou um paciente para mim com bulimia. E eu falei, nossa. É o chamado, eu digo que tem foi hora que parece chamado mesmo. Sim, foi meio sincrônico, assim, o negócio, né? E aí eu comecei a estudar por conta, né, me aprofundar mais no tema, né, buscando artigo, né, buscando referências que não é tão simples, não né, é de tão achar. Simples, E aí, na época da pandemia, porque isso foi por volta de 2018, na pandemia, quando eu estava no meio da pandemia, eu me inscrevi numa pós-graduação em transtornos alimentares. E quando chegou o primeiro e-mail ali daquela pós, já veio com 4 artigos científicos juntos, tudo em inglês. E na mesma semana, né, eu tive questões. Meus pais tinham sido internados com questão de saúde, não sei o quê. Eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer isso agora. Pum, cancelei minha matrícula. Eu falei, eu não vou dar conta. E aí, enfim, passou, né, um tempo, tal, a pandemia deu uma baixada, tal, aquela coisa toda. Aí eu cheguei a me inscrever no IPK, que isso, não sei se foi em 2021. Eu sei que eu cheguei a me inscrever. Nossa, isso eu nem sei. Você chegou a se inscrever? Cheguei a me inscrever e não fechou turma, porque não era esse formato que é agora. Ah, era quando a gente abria a turma mesmo, no modelo tradicional. Isso. E aí eu fiquei frustradíssima. Eu falei, meu Deus, não acredito, né? Não vou estudar isso agora. E tudo bem, fui estudando por conta, tal. E aí chegou, né? E aí foi interessante, porque é isso, muito sincrônico, assim. E aí começou a chegar casos, né, de pessoas achando que tinham compulsão alimentar. E aí, à medida, né, que eu ia lendo, ia conversando, trocando com algumas amigas minhas que também tinham interesse nessa área e tal, eu ficava meio na dúvida de falar, gente, não parece que é compulsão isso tal. E aí uma amiga minha me apresentou você, né, pelas redes sociais. E aí, na época, eu comecei a te seguir e tal, aí fui entrando mais, né, vi que tinha ali um acesso mais fácil a esse tipo de conteúdo, né, de alguém que falava disso com frequência. E aí, depois de um tempo, né, essa minha amiga, que é a Jaque, inclusive, ela falou, Nay, e aí, vamos tentar fazer a pós de novo, né, de transtornos e tal? Eu falei, vamos. E aí, a gente começou a fazer. Eu me lembro que ano que foi. Foi a única vez que a gente tentou abrir turma e não deu certo, foi em setembro de 2021. Isso, exatamente. Que daí a gente sempre abria a turma em março, e daí foi um ano que eu falei assim, eu vou tentar abrir em setembro para ver se dá certo, mas no final a gente ficou com um grupo muito pequeno, e daí a gente cogitou juntar com a outra turma, mas eu falei assim, não, espera e a gente abre em março, e daí a gente abriu depois de 2022. Sim. Interessante, uau! E esse processo todo, né, que eu passei, que eu vivenciei, né, e que expandiu o meu olhar como psicóloga também, me trouxe muitas reflexões sobre a existência humana, né, Pri, de como que as pessoas olham para si, né, e como elas não olham para si de maneira integral. Né, que não tem uma autoconexão, assim, né, às vezes é aquilo, ou às vezes eu percebo que às vezes as pessoas têm o corpo como algo que só te carrega para cima e para baixo, né? Não sente o corpo, não escuta o corpo, né? Não, ou então nível de desconexão, sim, né? de às vezes aparecer coisa e só tratar sintoma, não entender o que está por trás daquele sintoma, né? Porque quando manifesta no corpo, está dizendo alguma coisa que é mais profunda. Né? Então, me chamou muita atenção isso, assim, de tipo, gente, como as pessoas estão desconectadas delas mesmas e de uma maneira inteira, né? Sim. Porque às vezes, né, fica uma cisão, assim, né? É intelecto, é o emocional, é o corpo, é o não sei o quê, e não é. Né? A gente é uma coisa só, a gente, né, é inteiro.
Então, ter passado por esse processo, assim, ter sido um mergulho, eu reparei isso em mim, né, o quanto eu estava muito só ali em duas posições, né, o quanto eu tinha fugido um pouco ali, né, desse movimento integral que a gente tem, e o olhar para os outros também, né, de ver o quanto as pessoas precisam estar mais inteiras em si, inclusive para coexistir, né? É o eu comigo, eu com o outro, eu no universo, né? Como é que eu coexisto se eu não tô em mim? Sim. Você sabe, Nath, que até uma coisa que eu acredito e tá até no meu livro, essa reflexão, que às vezes o transtorno alimentar, ele vem como um sintoma disso, dessa dificuldade que algumas pessoas têm de estar nelas mesmas, Sim, né? De estar nesse lugar de existência mais integral, mais conectado, né? A gente pode usar várias palavrinhas, conexão, grounding, sim. existência, enfim, mas a gente está falando da mesma coisa, né? E que às vezes esse transtorno alimentar ou esse excesso de peso, ele vem meio que como um sintoma para mostrar essa dinâmica que está acontecendo, né? Sim. E que se às vezes a pessoa se abre para um tratamento, ela vai ter uma cura disso que era o real problema, Isso. que era a desconexão, né? Que era a dificuldade de estar nela. Você, no teu caso, na tua vida pessoal, foi existir em mais que duas dimensões, né? Foi. E é interessante isso, né? Porque, por exemplo, já chegou paciente para mim com diagnóstico de compulsão alimentar. E à medida que eu fui fazendo, né, que o processo terapêutico foi acontecendo, era muito mais uma desorganização da vida em si, que estava levando para comportamentos compulsivos, né, para ali tentar suprir as faltas que estavam depois das mudanças que tinham acontecido. Sim. E muito do comer emocional também. Do quanto as emoções estavam descontando ali na comida. Na comida. Né? Então, à medida que a gente foi olhando, né, abrindo e olhando para isso, né, os momentos ali de compulsão foram diminuindo porque foi reorganizando outras questões, né? Sim. Ou até um outro caso também, né, de uma moça que estava com sobrepeso muito grande, assim, e era nítido que era muito uma questão de autoabandono, né, de não querer, sabe, lidar com a mulher Tava ali. que habita nela, né? De olhar para essa mulher, né? Além de todas as outras funções que ela tinha na vida. Sim. Isso é muito recorrente no consultório, inclusive, né? Mulheres que se deixam, né? Porque às vezes tem muitas funções, estão sobrecarregadas com várias coisas na autoabandono, vida. né? E vivem esse autoabandono, e daí esse corpo começa a querer aparecer, né? E começa a incomodar ela. Isso às vezes é uma forma dela perceber o quanto que ela não tá se cuidando, né? E até é engraçado, né? Como as coisas acontecem mesmo. Parece que a gente vibra numa energia, né? Porque aí depois que eu comecei a fazer, né, após em transtornos, por exemplo, chegou também uma pessoa pós-bariátrica. Pós-bari. E tá sendo interessante o processo, assim, né? Porque eu também, né, fui me aprofundando mais, além, né, da especialização em si, eu vou sempre lendo por fora, né? Porque não dá para parar de estudar, né? Quando a gente lida com seres humanos, é isso, cada ser humano é um ser humano, né? A gente pode conhecer todas as técnicas, todas as abordagens, mas a gente sempre tem que ter um olhar muito sensível, que é o que você fala, né? Do coração Técnica e da coração, Exato. Tem que estar muito ali presente, né, para olhar aquele ser que está ali na tua frente, né? E acompanhar esse processo também do pós-bari está sendo interessante, porque é isso, assim, a pessoa não tinha nem consciência da relação dela com o alimento, né, com a alimentação, da forma com que ela se alimentava, da forma com que ela estava lidando com as emoções em alguns momentos, né? Então acaba sendo muito mais quando a gente está conectado com a gente, né, com quem a gente é, com o nosso processo de funcionamento no mundo, a vida fica mais leve, né? Até fica mais fácil de viver, assim, fica mais gostoso de viver, né? Sim, com certeza. Quando você abre o campo dos transtornos alimentares, daí você começa a ter uma chuva de pacientes que vêm, né? E você, desde que entrou na especialização, você já está recebendo. Acho que antes já tinha, né, Nath? Tinha alguns. E agora já começa a vir mais, até pelo próprio movimento que você vai gerando, né? Você vai gerando esse movimento e
vai tendo uma porta aí para você receber esses pacientes. Né? Muito legal. Muito legal. E traz aí uma visão que também é muito existencial, que também tem a ver com tudo que você também já estudou, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas você estudou isso, parecem coisas muito diferentes. Mas não, isso tudo se soma, né? Sim. Que vai construindo a tua forma de ver, né? E dá pra... É isso, né? Dá pra você interligando uma coisa na outra, Interligando. né? Que nem quando eu fui estudar... Eu sempre fui apaixonada por filosofia, eu sempre estudei bastante filosofia, mas o estudar, né, a filosofia depois de ter feito psicologia foi muito interessante também, né? Porque é um olhar muito mais complexo e profundo, assim, e traz também... expande muito o meu olhar como psicóloga, porque querendo ou não, a psicologia, né, às vezes eu vejo a psicologia como um pedacinho da filosofia. Sim. Né? Então, você conseguir juntar, né, ali, de agregar os dois de alguma forma, acaba expandindo. E eu acho que isso que é importante, né, Pri? A gente precisa ter, né, as especializações, né, da gente ter Ter o título, ter a parte... e o conhecimento, né, Conhecimento, isso. Preciso. real, profundo naquilo. Preciso ter. Ser um especialista de verdade. Sim, né? Não sim. só o diploma, mas assim, ser um especialista de verdade, Isso, né? sim, sim. E estudar sempre, né? Porque não tem como. Não, e até porque as coisas vão mudando, vai aparecendo uma coisa nova aqui, uma coisa nova ali. Você atende aquele paciente, você fica intrigada com uma coisa. Então, assim, às vezes a gente está... Aliás, a nossa área é uma área que ainda tem muito que crescer. Eu acho que a gente ainda vai desenvolver ela muito, né? Ver ela se desenvolver. Eu acho que sim, ainda mais no momento social que a gente está também, né? Querendo ou não, nossa sociedade é tudo pela comida, né? Vamos tomar um café, vamos almoçar, vamos jantar, vamos não sei o quê. Tudo envolve, né? A alimentação, tudo envolve, né? Então, a relação das pessoas com a alimentação, às vezes eu percebo muito automática até, né? As pessoas não têm tanta consciência. E às vezes também o excesso de informação que a gente tem hoje em dia, que por um lado é muito positivo, mas por outro é complicado também. Porque, né, precisa ter um conhecimento aprofundado para você lidar com algumas questões. Né? Porque às vezes faz mais ou menos aqui, mais ou menos ali, e piora a situação ao invés de melhorar, né? De ajudar. Então e tudo muito imediato, né? Tudo muito rápido e tudo tem que ser da noite para o dia, né? O lidar com os processos também, né? Está cada vez mais difícil assim para as pessoas entenderem que tem coisas que são processos que acontecem com o tempo, né? De ter a paciência para... Sabe que acabou de acontecer a jornada do Comer Emocional, né? E daí, quando eu faço a jornada, eu peço para as pessoas responderem um questionário. Não sei se você chegou já a ver isso. Para elas me contarem um pouco do que é a maior dificuldade e tal, porque eu me baseio muito do que aparece ali, até para montar cada vez jornadas diferentes, né? E melhores, enfim. E uma das coisas que apareceu bastante nessa, de agora, né? Foi assim, como lidar com o imediatismo do paciente, né? E essa era uma dor dessas profissionais, né? Provavelmente uma dor. E aí, eu tenho uma visão que... Eu sou uma pessoa flexível, de maneira geral, na visão de mundo, abordagem, sim. Mas tem uma coisa que as pessoas buscam hoje, que é resultado rápido. As pessoas querem resultado. Sim. Mas talvez se as pessoas tiverem um pouco de resultado, elas comecem a se abrir para a ideia de que para elas terem uma coisa ainda melhor, elas precisam aceitar um processo. Sim. Porque às vezes vender a ideia, né, é aquela coisa assim, vender a ideia de que você vai ficar então penando para daí no futuro ter resultado. Sim. É tipo... Sim, não quer, nem as funções neurológicas, né? Nem o cérebro, esforço, tempo e recompensa. Se vai demorar muito tempo, eu já nem quero fazer esse esforço, e porque de fato não quer. E até, assim, por isso que você está falando, até trazendo para minha experiência pessoal, né? Sim. Quando eu fui fazer o tratamento, o fato de eu ter começado a emagrecer, né, aquilo te ajudou a estar fez no processo. Eu querer estar mais, né? Fez eu falar, não, agora vai, né? Vou mudar minha relação com a comida, vou olhar para isso de uma forma diferente. Então, sim, né? O ter o resultado é importante também, né? Então, às vezes, quando alguém me pergunta isso, eu falo assim, primeira coisa, você tem que entregar resultado.
Né? Daí tem Sim. gente que fica assim, resultado, não posso prometer resultado. Você pode entregar resultado, sim. É. Tem coisas que você consegue fazer. Sim. Psicoeducar, ajudar a pessoa a organizar a vida, Sim. até ajudar a resolver a compulsão alimentar com prioridade. Sim. Né? Então, isso são coisas que a gente Sim. consegue, sim, ajudar o nosso paciente de verdade. Né? Uhum. Se a gente for olhar, tem que melhorar todo o estilo de vida. Tudo bem. Isso pode estar no nosso plano terapêutico, mas se a pessoa chega ali e fala assim, não, então eu vou ficar 1 ano no tratamento, vou olhar para a história da minha mãe, do meu pai. Ninguém mais quer Não, isso. tem que ser ao mesmo tempo, né? À medida que você vai olhando, você já vai mudando e Sim. vendo. Aí eu acho que É dinâmico, né? requer um terapeuta que consiga ter essa flexibilidade. Sim. Né? Que consiga ir caminhando junto, Sim. né? É. E que consiga até ter vontade de fazer isso, né? Ter um pouco disso, assim. Sim. Eu acredito que às vezes a vontade do terapeuta ela é muito, muito importante também no processo. Sim. Né? Não, vou te ajudar a resolver isso, vamos junto. Né? Que é estamos juntos, né? É diferente de uma relação terapêutica mais convencional, que é assim, não, eu tô aqui, eu sou Não dá. Vou fazer com você. É você que vai fazer, eu vou estar aqui só guiando. Assim, não, minha filha, não, vamos junto. É ir vamos junto. junto. É ir junto, né? É um nível de relação terapêutica até mais compromisso, né? Sim. Interessante. E você mergulhando nessa área que fez sentido na tua vida pessoal, e que agora você está se tornando especialista, o que você sente que mais te toca nesse mundo? Né? Levando em conta tudo que você já viveu e tudo que você está aprendendo, né? Ai, Pri, eu acho que Nossa, eu acho que o que mais me toca é que quando a gente tem relações saudáveis, indiferente do que quer que seja, né? É tão mais gostoso, né? É tão mais, né? Me vem um quentinho no coração, quentinho. assim, sabe? Então, você ter uma relação, né? Você olhar, né, para isso e ter uma relação mais saudável, sei lá, com o teu corpo, com a tua alimentação, né? Com a tua própria imagem, né? Com a tua existência em si, né? Os lugares onde você vai, você se sentir mais à vontade, se sentir confortável, né? Eu acho que isso toca muito, assim, em mim, porque foi... É quase de falar assim, putz, eu acho que o alívio que eu senti, eu gostaria de proporcionar para os outros, entendeu? O alívio de ter mudado um estilo, né? Meu estilo de vida, né? Minha relação... com a comida, com o meu corpo, com exercício físico, e sabe, de ver meu filho crescendo, né, com um outro estilo de vida que foi diferente do meu e muito mais consciente do que faz bem para a saúde dele, né, porque é isso, é existir de uma maneira saudável. Sim. A gente já tem tantas questões, né, na vida que vão gerar conflitos e vai ter sofrimento que fazem parte da nossa existência, mas você conseguir existir, né, você conseguir cuidar de coisinhas, né, que fazem parte da nossa existência, que deixam essa existência mais plena, mais gostosa de se viver, acho que não tem preço. Não tem. Ai, é lindo, então é muito né? isso, é de proporcionar para os outros quase que o alívio que eu senti. Talvez em dimensões diferentes, em questões diferentes, mas sabe, de conseguir mais uma coisinha na área da vida da pessoa ali e organizar para viver mais gostoso. Sim. Né? Pra ter... É muito recorrente no meu consultório, Nath, talvez no seu também, quando a gente fala de problemas alimentares, pessoas, e muitas vezes mulheres, né? Porque eu hoje atendo 40, 60, já foi tipo 99% mulheres, hoje é 40, 60 mulheres, 40 homens, mas ainda é muito mais presente as mulheres. Sim. E às vezes eu recebo mulheres, né, de que elas estão assim, a vida delas tá uma bagunça. Elas não sabem nem por onde que elas começam a arrumar. Sim. Elas estão cansadas, sobrecarregadas, exaustas. Elas estão vivendo no limite, né? E elas às vezes se cobram, e daí elas querem cuidar do outro, e daí elas se cobram por não conseguir cuidar de si, e daí elas são duras com elas mesmas, né? Se exigem bastante.
E daí, quando elas chegam e a gente começa a olhar, né, para o estilo de vida, você sabe como é que eu ensino, né, como é que eu faço numa primeira consulta, e eu faço aquilo que eu te ensinei, né, de olhar todos os pilares do estilo de vida, e ali a mulher começa a falar assim, nossa, como é que eu arrumo isso, né? E essa mesma mulher, conforme a gente vai devagarinho, né, porque tá com um terapeuta especialista, a gente vai devagarinho, vai no tempo dela, né? Eu sou muito objetiva, mas no tempo do paciente. E no final, às vezes, essa mulher diz pra mim assim, eu saio com paz hoje de casa. Né? Eu saio tendo uma vida leve, uma vida que tá muito mais gostosa de viver, né? E é sobre isso. É muito além da comida. É muito além do peso. Sim. Né? É ter uma vida que seja boa de viver. Né? É. Porque essa coisa de eu também me sacrificar na vida para em algum momento, sei lá, depois da vida ter felicidade, isso também não cola mais para as pessoas, né? As pessoas não aguentam, elas adoecem, né? E daí quantos e quantos sintomas e doenças que daí a gente tem um viés psicossomático aqui que nós duas compartilhamos, né? Quantas e quantas doenças não são evitadas quando a gente arruma isso? Nossa, te ouvindo, eu lembrei agora, eu atendi agora, essa semana passada, um caso novo que foi muito interessante, porque assim, né, eu brinco falando que o primeiro atendimento, às vezes, pra mim, a minha sensação é como se a pessoa virasse um saco de pecinhas de quebra-cabeça e que eu não tenho a imagem da caixa. Gosto dessa e que a metáfora. gente vai montar junto. Né? Isso. Tipo, ok, vamos montar junto. Né? Eu tô ali para montar junto com a pessoa. E aí, por exemplo, teve um atendimento recente que eu fiz que a minha sensação foi que na hora que virou o saquinho de peça de quebra-cabeça, não tinha só um quebra-cabeça. Tinha mais que um. Tinha mais que um quebra-cabeça junto, que antes a gente ia precisar separar, né, cada quebra-cabeça para depois conseguir montar. Né? E às vezes acontece isso, a gente nesse automático da vida, a gente se mistura em coisas que você nem se dá conta, né? Que você precisa ali dissociar e falar, não, o que é meu, o que é do outro, o que eu levo para mim, o que eu não levo, né? Não, com certeza, com certeza. Com certeza. E eu gosto dessa metáfora do quebra-cabeça, assim, né? Porque eu acho que quando a gente chega com um problema, né? E a gente tá ali com um especialista para nos ajudar a resolver, para nós, né? O paciente, a gente escuta o paciente falar, né? Ah, eu trago para um especialista. Mas o nosso lado é decifrar algo, né? Sim. É decifrar algo. Não é só sintoma, não é só aquilo que a pessoa consegue nomear, é tudo. Né? E é engraçado também, né? Porque às vezes eu tenho a sensação que quando a gente é especialista em algo, porque já tive a sensação assim, né, de estar ali montando o quebra-cabeça e em um dado momento eu falo, ai, tá faltando uma pecinha. Né? E quando você é especialista na questão que a pessoa traz, essa pecinha aparece. A gente tem um faro para a pecinha que tá faltando. Né? É um olhar mais aguçado, né, para algumas coisas. Eu acho que sim, acho que sim, faz sentido. Ele é mais certeiro ali, mais assertivo, né? Naquilo que tá faltando. Sim. Aquilo que, às vezes é a peça que tá faltando que vai desmoronar tudo, né? Às vezes a pessoa tá tentando arrumar e de repente cai todas as pecinhas. Que acontece muito, né? Vamos pensar em tratamentos convencionais, né? Especialmente para emagrecer, né? Ah, você vai lá, você faz a dieta, tarará. Tem gente que muda o estilo de vida naquele momento. Né? Não é todo mundo que não tem nenhum sucesso. Tem gente que tem. Faz a dieta, que dá certo, né? E que perde peso e que beleza, vai ficando melhor, vai tentando fazer escolhas, a pessoa vai tentando fazer o melhor que ela pode ali. Mas às vezes o que desmorona são essas peças que faltam e que essa pessoa nem parou para pensar que existe essa peça. Existe essa peça. Outro dia eu estava conversando, né, com umas amigas minhas e a gente estava falando justamente sobre isso. Assim, é engraçado que toda vez que tem questão com comida, né, com corpo, sempre pensa em algum, né, em nutri, endócrino, né, em médicos específicos e as pessoas raramente pensam em ir no psicólogo para falar sobre isso. Mais e mais isso tem melhorado. Tem acontecido, graças a Deus. Felizmente, porque é bonitinho de ver a pessoa que fala assim, não, eu sei que o meu problema
é emocional, É. né? Então é lindo, 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 lindo de ver. Porque muitas vezes é o comer emocional, né, Pri, que tá por trás, que é mais o Sim, comer emocional, a desorganização do que qualquer outra coisa, né? com certeza. Então, de. Eu gosto da metáfora, né? Que você sabe que eu tenho uma frase que vira e mexe tá no meu Instagram lá, né? Se o seu paciente tem um problema e ele come por ansiedade, o problema não está na comida, está na forma com que ele lida com as emoções, a ansiedade, enfim, né? E eu acho que quando a gente abre esse lugar, a gente para de ficar culpabilizando também a comida, porque parece que é tudo comida, tudo comida, tudo comida, né? E daí as pessoas ficam malucas lá com aquele terrorismo nutricional, né? Sim. E às vezes até fazendo confusão, né? Mais confusão, Sim. né? É. Mais confusão. Eu recebi recentemente uma paciente que veio com a mãe, adolescentinha, assim. E a mãe falou assim: ah, o problema é que ela sempre teve problema com a comida. Eu levo ela nutricionista desde que ela tem 6 anos. Daí eu olhei pra essa mãe e falei assim: sério? Mas o que que acontecia? Não, ela sempre teve esse comer emocional aí. Sempre. Desde pequenininha. Já foi em vários nutricionistas, nunca adiantou, ela não tem jeito. E eu olhava aquilo, respirava, acho que eu comecei até a suar, assim. O lugar, Eu né? olhava para aquela família e pensava muito nesse sofrimento, né, dessa menina que tinha um comer emocional e que passou por várias restrições e que a mãe, ela fez o que ela achava Isso. que era o melhor. Talvez porque ela também Uhum. se culpa nesse lugar, né? E no final das contas, a confusão fica ainda maior. Sim. Né? É muito disso, né? Das vezes a gente tá grudado em outras coisas que a gente nem percebe, né? Ou então, né, a própria mãe ali, talvez ela tenha uma questão ali, né? Alguma coisa que daí reflete na filha e não enxerga a filha direito, né? Às vezes tá tudo tão misturado que não faz o melhor que pode, mas nem sempre é funcional de fato, né? E é muito legal porque você, na tua história, né, você junta esse lugar existencial e você tem também na tua história pessoal essa coisa alimentar, então tu junta agora a parte alimentar. Então, existência e alimentação, né? Eu acho que uma coisa tem muito a ver com a outra, assim, né? E você sente que você está conseguindo construir as pontes entre esses dois conhecimentos aí dentro de você? Sim. E muito por conta disso, né? Porque quando a gente o cuidar de si, né, nos várias, né, nuances que a gente tem, faz a existência com mais sentido, né, mais plena, mais então, né, o ir cuidando de pedacinhos, de coisinhas que, né, que as pessoas apresentam os conflitos, né, e mesmo com a alimentação, assim, porque a alimentação, né, os transtornos, os comportamentos alimentares está muito ligado também com essa conexão corporal, né, do como eu Sim. sinto o meu corpo, e conexão corporal que eu digo tanto de estética, né, mas também de saúde, né, de fisiologia, né, de biologia, né, de como eu Percebo o meu corpo, sim, me percebo meu conecto. corpo, sim, e como ele funciona, né? Tanto de dormir bem, de né, de estar mais ativo mentalmente, ou de estar com mais disposição física, né? Né? Porque o que eu como, ou como eu me movimento, né? Qual a atividade que eu faço, isso muda a forma com que eu existo, né? Eu cuidar de mim de maneira integral muda a forma da minha existência. Né? Inclusive, às vezes, até o sentido da vida, Até né, o Pri? Porque se a sentido. pessoa está desconectada ali dela como, né, por que que eu existo, é isso, a vida perde sentido. Sim. Né? Então, se eu não consigo me conectar comigo, quanto mais com o outro ou com a vida em si, né? Com o universo. Não... E não é incomum esse paciente também ter uma queixa de que ele não sabe qual que é o seu propósito, de que ele não sabe que direção que está indo, ou que é uma pessoa que não consegue ir nas direções que quer, tomar decisões, enfim. De enxergar os potenciais, as capacidades que tem, Exatamente. né? Tudo que pode fazer ou para onde quer ir. Não é incomum essa queixa, né? Ou seja, aparece bastante justamente porque uma coisa anda junto com a outra. Sim. Uma coisa anda bastante coladinho na outra. Então eu gosto de pensar que
a gente não tá falando só de comida e que a gente tá olhando para a vida toda da pessoa. Sim. E que a gente pode chamar de estilo de vida, mas a gente pode pensar em sentido de vida, a gente pode pensar em existência, a gente pode pensar em todas essas camadas que vão derivando aí, né? Sim. Muito legal, Nath, muito legal. E quando a gente... A alimentação também, né, tá muito ligada com afeto, né, com acolhimento, com amor, com troca, né, Então, eu acho que acaba falando muito disso também, né, de amor, né, de amor próprio, de amor com o outro, de amor à vida, né, muito de... Aí, Pri, não tem jeito, assim, eu sempre acabo chegando nessa questão, sabe, de sentido de vida, de existir de uma maneira mais gostosa e mais leve, mais plena. Mas no final é disso que a gente está falando, né? A gente pode até falar de comportamentos, escolhas, mas se isso não está conectado com algo maior, né? Que é tipo, qual é o sentido, para onde que eu tô indo, né? E traçar esse caminho com embasamento, né? Com estudo, né, com conexões, com embasamento científico mesmo de como trilhar, né, caminhos que façam mais sentido, né, de como mudar comportamentos ou de como, né, lidar com algumas questões, conflitos internos, né, se regular, né, em quem eu sou. Sim, maravilha. E se você pudesse dar um conselho para alguém que está chegando na área, alguém que goste desse lugar também muito existencial, porque eu acho que cada terapeuta ele é único, né? Uns vão olhar mais para um lado, outros vão olhar mais para o outro, mas é aquela pessoa que tá ali, né? Querendo se conectar com isso. Que você diria, Nath, assim, da tua experiência, da tua visão, seja pessoal, seja acadêmica ou profissional, experiência de vida? Nossa, te escutando agora me veio uma frase do Jung na cabeça, direto, assim, que é aquela, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Então, eu acho que a gente, como profissional, né, da área da saúde, a gente precisa de muito embasamento, de muito estudo, porque isso cada ser humano é um ser humano, né? Então, a gente precisa ter um embasamento muito consolidado, mas... Sabe, é outro ser humano, né? É o toque da alma mesmo, sabe? De estar ali com um olhar sensível, né? Sem julgamento e principalmente com um olhar curioso, né? Claro. Eu acho que o olhar curioso é fundamental, assim, porque quando a gente tem um olhar curioso para a psicologia em si, para o ser humano em si, a gente tem vontade de se aprofundar e conhecer cada vez mais, né? E querer ajudar mais. Sensacional. Acho que adorei teu conselho, adorei. Nath, agora chegou a hora daquele ritualzinho que você já sabe, você deve saber. Eu gosto de fazer a voz do mundo. Eu gosto de honrar as pessoas que eu cruzo. Não importa se são minhas alunas, se são minhas professoras, se são pessoas que estão do meu lado no campo de batalha, né? Enfim, pessoas que de alguma forma me inspiraram e que caminham comigo. Então eu queria dizer assim, olhando para você, Natália, obrigada por transformar o mundo com a tua existência, com o teu jeitinho de ver cada paciente e com tudo que você tem construído até aqui. Ai, obrigada, Pri. E obrigada a você também por compartilhar disso comigo, né? Dessa existência, desse amor, né? Pelo outro, pela vida, por tudo. Sim. Não, e você, mais do que aluna do IPK, que você faz a minha mentoria, né? Você me escolheu como sua mentora, né? E isso é de um lugar de... eu fico honrada, sabe? Quando as pessoas me escolhem como mentora. Porque tem muitos mentores por aí, né? Mas a pessoa que me escolhe como mentora, eu imagino que ela se conectou com algo. Que talvez nem faça sentido, nem para você, nem para mim. Mas até se você puder, assim, para a gente finalizar, se você puder dizer assim, como que tem sido também a tua experiência numa mentoria? Conta um pouquinho. A mentoria está sendo interessante, porque é um desafio para mim, Pri. É um desafio, porque, né, tô olhando... na verdade, você acaba ampliando, né, você acaba me trazendo olhares que eu até então não tive. Né, e isso expande mais, né, meu caminho.
E aí eu vou ali olhando, de tipo, ok, será, né? Daquele medinho, mas às vezes fala, não, ok, é isso mesmo, vai que dá certo, confia. Então tá sendo um aprendizado, né? É um desafio tanto pelo percurso em si, quanto, né, eu comigo mesma. As trocas que a gente tem no grupo, ai que delícia. Que delícia, Adoro o né? grupo, Eu também sim. adoro. É. Também adoro. É uma delícia. Eu acho que o mentor, ele não tem um lugar de necessariamente um grande conhecimento, embora ele precise ter um certo conhecimento. Mas o mentor, ele tá no lugar de alguém que trilhou. Sim. Né? Eu acho muito linda a jornada do mentor, assim, sabe? Eu, quando descobri isso, eu falei assim, eu quero ser isso. Porque é isso, é a gente poder ajudar alguém a trilhar o caminho que, de alguma forma, a gente trilhou. E que, às vezes, foi até difícil pra gente, mas a gente pode acelerar o caminho de outras pessoas, ou inspirar o caminho de outras pessoas, ou tocar o caminho de outras pessoas. Sim. Então, acho que é um lugar muito, muito gostoso de estar também. Né? Então, que bom, eu também amo o grupo e eu acho que esse lugar de pertencer a um grupo que quer crescer, que quer ajudar, transformar o mundo, que quer tocar mais vida, que quer ter mais pacientes, que quer construir metodologias, né, que tem um embasamento e que quer se posicionar como tal, né, eu acho que isso é sensacional. Que bom, minha querida, que bom. Então, eu adorei esse papo. Obrigada, super Pri. adorei. Adorei estar aqui. Volte mais vezes, volte mais vezes. Pessoal, eu vou deixar aqui embaixo os contatos da Natália, da Nath. A gente aqui só se chama assim, né? Pri, é Nath, porque aqui é intimidade, né? E se você quiser se conectar com ela, vou deixar o Instagram para você seguir, para você acompanhar, né? Um pouco do trabalho dela, de tudo que ela tem construído. E se você gostou desse episódio, se tocou, se te inspirou, deixa o teu comentário aqui embaixo, deixa a tua curtida, que a gente vai adorar ouvir um pouquinho, saber um pouquinho do que ressoou aí. E é isso, vejo vocês no próximo episódio do podcast Mulheres que Transformam o Mundo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.